Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um encontro de estudo para entendimento e prática dos ensinamentos de Jesus. E como sempre fazemos, vamos iniciar com a prece, buscando harmonia e sintonia com o bem, preparando assim os nossos corações e mentes para receber e entender o tema proposto nesta tarde. Então, meus irmãos, vamos iniciar com a prece e eu convido a todos a elevar comigo os pensamentos. Vamos orar. Querido Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado dos teus ensinamentos. Cuida, Senhor, para que estejamos receptivos, com mentes e corações abertos, para receber os teus ensinamentos, para guardá-los em nosso coração e praticá-los, Senhor, para que possamos refletir em direção aos nossos irmãos todo o bem de que já somos capazes, porque te buscamos, porque te seguimos, Senhor. Em teu nome, Jesus, nós abrimos os trabalhos desta tarde. Que assim seja. E hoje, meus irmãos, a temática é como testemunhar. E vamos utilizar para o desenvolvimento do tema o texto de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que está no livro Pão Nosso, no capítulo 173. Emmanuel vem nos esclarecer que testemunhar é muito mais importante do que relatar uma graça alcançada ou um evento que assistimos, fato que acontece corriqueiramente, não só nas esferas religiosas, judiciais, mas também no nosso dia a dia. Esse testemunho que somos conclamados aqui nesta lição é testemunhar Jesus em espírito e em verdade. O texto principal que deu origem aos comentários do benfeitor Emmanuel foi extraído do Novo Testamento. Está em Atos, no 1º capítulo, versículo 8. E logo então após, Emmanuel segue com a sua explicação. Então eu peço licença para ler esse capítulo e logo em seguida nós comentaremos. Este capítulo inicia assim: como testemunhar? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem a educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo com vistas à escola religiosa. É indispensável a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres
por mais difíceis e dolorosos. Até agora, conhecemos a saciedade na terra, o poder de dominar, governar, recusar, ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando, de amar, construindo para o bem, de esperar trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo, em espírito e em verdade, pelo nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele. Então, meus irmãos, o texto que é extraído do Novo Testamento relata a conversa de Jesus pouco antes de ascender ao céu, em torno mais ou menos de 40 dias após a sua crucificação. Ele está transmitindo as últimas instruções aos discípulos e nos deixa claro a importância da participação de cada um, na época cada um deles, mas se estende até os nossos dias, a participação de cada um de nós para a divulgação da Boa Nova. E que para isso eles receberiam ajuda do alto e seriam fortalecidos pelo Espírito Santo para desempenharem tão importante tarefa, que é a tarefa de evangelizar, curar, ensinar, enfim, testemunhar Jesus. Embora eles pensassem que o testemunho da Boa Nova seria transmitido apenas para os judeus, uma única nação, os objetivos de Jesus eram bem maiores. Eles sabiam, ou melhor, eles não sabiam ainda, a dimensão do compromisso que estavam assumindo, porque os ensinamentos de Jesus estavam destinados para a humanidade inteira, pelos milênios afora. Para isso que o Mestre encarnou entre nós. Ele veio com o propósito de trazer um roteiro iluminativo para a redenção espiritual da humanidade. E Emmanuel explica neste capítulo como nós cristãos, podemos e devemos testemunhar Jesus na Terra. Sem o Evangelho e a observância dos valores nele impressos, poderemos nos apresentar ótimos pregadores, oradores brilhantes, como diz Emmanuel aqui no texto. Brilhantes literatos, ou seja, escritores, ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã. Mas não seremos testemunhas dele, encerra Emmanuel. Então, meus irmãos, Jesus veio para dar testemunho da verdade e deseja que todo ser na terra seja conhecedor dessas verdades, para o testemunhar em espírito e em verdade. E a verdade que ele nos oferece é o caminho para o reino do Pai, através da nossa reforma íntima. Os discípulos foram os primeiros propagadores da Boa Nova. Foram os primeiros convidados por Jesus, mas até hoje ele continua chamando e esperando ser ouvidos. A cada um de nós ele chama, nós que somos já estudantes de Jesus. Sem os propagadores convocados,
o cristianismo não prosperaria. É o que Emmanuel nos deixa bem claro aqui nessa interpretação. E um exemplo de testemunha cooptada pelo poder iluminativo de Jesus, que nós podemos citar aqui com toda a segurança, foi Paulo de Tarso, que de perseguidor dos cristãos, após o episódio conhecido como a luz de Damasco, tornou-se testemunha de Jesus, levando a mensagem da Boa Nova a todos os cantos da terra que ele conhecia, que ele tinha acesso. E no final, já cansado de viajar, continuou trabalhando através das epístolas, servindo a Jesus com todas as suas possibilidades. Então, serviu com exemplos, com palavra escrita e falada. Como disse São Francisco aos discípulos, ide e evangelizai. E se for preciso, usem a palavra, isto é, ensinem exemplificando, vivendo o Evangelho, e se preciso, usem o verbo. Como fez Paulo, os discípulos, e como nós somos convidados a fazê-lo também. Todo seguidor de Jesus é um trabalhador, um cooperador da grande obra do bem. E se Jesus precisa de muitas testemunhas devidamente habilitadas, aí estamos nós, nos candidatando, mas precisamos para isso vibrar no amor. Porque o diploma das testemunhas de Jesus é a luz interior, que é acendida pela fé e pelo amor. Daí a necessidade do estudo, reflexão, vigilância, da oração e, acima de tudo, boa vontade e determinação para nos tornarmos merecedores dessas bênçãos que Emmanuel nos fala aqui, que precisamos das bênçãos de Jesus para ser seus colaboradores. Então, meus irmãos e irmãs, que sejamos a partir de hoje testemunhas de Jesus, testemunhas do amor, propagando o seu Evangelho, exalando o seu Evangelho em direção ao nosso próximo. Esta é a mensagem que tínhamos para hoje. Agradecemos a companhia de todos e também aos que nos assistirão em um outro momento. E vamos encerrar como abrimos, com a prece. Então eu convido a todos a elevar comigo os pensamentos para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Vamos orar. Querido Jesus, obrigada, Senhor, por mais este momento de estudo para entendimento e prática dos teus ensinamentos. Abençoa os nossos propósitos, Senhor. Ajuda-nos para que sejamos testemunhas tuas, levando a todos aqueles que encontrarmos em nosso caminho a tua paz e o teu amor. Muito obrigada por tudo, Jesus, e fica conosco, nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, um excelente fim de tarde a todos, bom fim de semana e que Jesus nos abençoe sempre. Muita paz.